Olá, aluno do segundo ano. Nós estamos vendo agora a parte de trigonometria. Nós estamos começando na trigonometria. Então, nós já vimos as relações trigonométricas do triângulo retângulo, nós já vimos o valor de alguns ângulos notáveis, né? E hoje nós vamos ver mais algumas medidas de ângulos e como a gente converte de radiano para graus e graus para radianos. Vamos lá? Então, primeira coisa, definição de radiano. O que é radiano? Radiano é a medida do arco que corresponde a uma vez o raio da circunferência. É como uma coisa tipo assim, a gente sabe que a circunferência completa, se você esticar a circunferência, você vai achar 2π vezes o raio dela, como medida da circunferência. Então, se eu puder medir essa linha azul, eu vou achar 2π vezes o raio. O raio é a medida do centro até qualquer ponto da circunferência. Um radiano é como se eu pegasse uma vez o raio e esticasse essa medida aqui. Então, aqui, ó, eu tenho um raio. Então, esse arco aqui, a abertura desse ângulo, ele corresponde a 1 radiano. Então, 1 radiano é o arco de medida com um raio, que tem um raio de medida. Então, como que a gente vai medir os arcos e ângulos? Então, vamos pegar nossa circunferência aqui, nosso raio. Então, convenciona-se que, gente, tanto em física como em matemática, esse aqui é o sentido horário, certo? Sentido horário, se eu tiver que atribuir um sinal, eu sempre vou atribuir o sinal negativo. Então, nesse sentido aqui, ó, a gente eu conto de forma negativa. Então, começa do zero e vai crescendo negativamente, vai decrescendo. Agora, no outro sentido, eu computo sempre de forma positiva. Então, esse primeiro ângulo aqui, ó, se eu não sair do lugar, ele é 0 graus, quer dizer, o ângulo nulo. 0 graus ou 0 radianos vai ser a mesma coisa. 0 é 0. Mas se eu der uma volta completa aqui, aí em graus eu teria 360 graus. Mas uma volta completa, se eu pegar por comprimento de arco, é 2π vezes o raio. Só que 2π vezes o raio é o quê? 2π radianos. Então, uma volta completa vão ser 2π radianos. Então, continua raciocinando comigo. Se eu pegar aqui esse ângulo todo aqui, ó, um ângulo raso, um ângulo de meia volta, aqui, nesse ponto, eu vou ter o ângulo de 180 graus. 180 graus é metade de 360 graus. Então, também em radianos, eu vou ter a metade de 2π radianos. Então, eu vou ter apenas π radianos. Mas vamos continuar dividindo a nossa circunferência. Esse ângulo agora aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele é metade de 180. Então, em radianos, eu pensaria o quê? Metade de π radianos é π sobre 2 radianos. E esse outro aqui? Esse outro aqui está no meio, entre 180 e 360. Ele, em graus, é 270 graus. Mas conta aqui comigo. Aqui eu tenho π radianos. Aqui eu tenho, desculpa, π sobre 2 radianos. Aqui eu tenho 2 vezes π sobre 2 radianos, que seria π radianos. Aqui eu vou ter 3 vezes π sobre 2 radianos. Então, em radianos, a medida desse ângulo aqui, 3π sobre 2
radianos. Agora, assim, o ângulo, quando eu tenho ângulos lá que, vamos dizer assim, descendentes do reto, é fácil. Agora, e se eu quiser converter qualquer ângulo de radianos para graus? Tanto faz converter de radianos para graus ou graus para radianos, eu posso usar uma regra de 3 simples. Então, 180 graus está para π radianos. Por que eu não usei 360? Porque eu acho que a gente tem que usar o menor valor possível, mas sem fração, né? Não usei 90 e nem 360, eu vou 180, porque 180 está aqui, ó, π radianos. Não é fração e nem está multiplicado, que eu vou ter que dividir de novo. Aí eu vou pegar se eu conheço graus, eu vou pegar os graus e dizer, vou pôr aqui x radianos ou y radianos. Se eu conheço os radianos, eu coloco a quantidade de radianos e acho os x. Então, eu faço uma regra de 3 simples, é uma coisa assim que vocês estão, é bem comum a gente. Mas eu, particularmente, eu prefiro pular a regra de 3. Eu prefiro pensar que π radianos é 180 graus. Se eu tenho, geralmente, os ângulos em radianos, eles vêm com o π e a unidade, radianos. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3π sobre 5 radianos. O que eu faço? Π radianos não são 180 graus, então eu troco essa expressão aqui, π radianos, por 180 graus. Aí eu vou ter o quê? 3 vezes 180 dividido por 5. Eu vou dividir 180 por 5, vou achar 36, vai ficar 3 vezes 36, que é igual a 108 graus. É claro que você não precisa fazer todas essas passagens, eu faço tudo para deixar bem claro para vocês. Se eu fosse fazer na regra de 3, ia ser a mesma coisa, 180 está para π radianos, assim como x está para 3π sobre 5 radianos. E aí, aqui, ó, π corta com π. E eu vou achar, então, vou chegar lá na mesma conta, ó, 3 vezes 180 dividido por 5, que eu já fiz. E já sei que são 108 graus. E agora, converter de graus para radiano. É a mesma coisa. Eu também posso fazer usando a regra de 3 simples. Ou eu posso continuar pensando que π radianos é 180 graus. E aí, eu posso pegar, porque geralmente o grau, a medida do ângulo em radianos, vem essa expressão, π radianos. Geralmente ele tem π. Aí, não dá para mim trocar o π radianos por 180 graus. Mas dá para mim, porque não tem, eu estou querendo que apareça essa expressão π radianos. Então, eu posso multiplicar por π radianos e dividir por 180 graus. Eu multipliquei e dividi por um mesmo valor, vocês concordam comigo? Então, por exemplo, eu tenho 72 graus, eu quero passar para radianos. Então, vou pegar o 72, vou multiplicar por π radianos e dividir por 180. Por quê? É o mesmo tanto de ângulo. Então, agora aqui, ó, grau de um em cima e grau embaixo, a gente pode cortar. 72, 7 mais 2, 9, é divisível por 9, mas 72 também é divisível por 4. 180 também é divisível por 9 por 4, 4 vezes 9, 36. Vamos dividir aqui 72 por 36, eu vou achar 2, e 180 por 36, eu vou achar 5. Então, eu vou achar aqui 2π sobre 5 radianos. Vamos fazer pela regra de 3, para quem prefere. 180 graus está para π radianos, assim como 72 graus está para x radianos. Então, vamos multiplicar cruzado, x vezes 180 é igual a 72 vezes π, e aí a gente vai pegar o 180 e vai passar dividindo.
Tá vendo que eu cheguei na mesma coisa aqui, 72π sobre 180? Então, eu só pulei esse pedacinho aqui, quando eu faço isso. Então, eu já sei, né? Vou dividir, simplificar por 36, vou achar 2π sobre 5 radianos. Vocês viram como é fácil? Muito tranquilo converter as unidades aí. Então, pessoal, por enquanto é só. A gente viu como converte radianos para graus, graus para radianos. E semana que vem a gente continua vendo um pouquinho mais da trigonometria, aprofundando um pouquinho mais. Vocês vão ver que é muito tranquilo. Até lá!